Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Como sempre, e essa semana está sendo diferente, né? Eu diria que eu, Josevaldo dos Reis Brito, estamos aqui para trazer notícias, né, entrevistas interessantes que tem tudo a ver com a comunidade de Anápolis. O Josevaldo, a gente deu um período de férias para ele, mas semana que vem estará de volta. É claro, né, atarefado, né, com o dia a dia do Hospital Evangélico Goiano, realmente não é uma rotina fácil. A gente entende que ele se desdobra, né? Mas a gente está aqui e vai tentar cumprir a missão a contento. E com a convidada que, se não me falha a memória, há cerca de um ano atrás, foi a nossa primeira convidada, foi a primeira mulher que esteve presente aqui dando entrevista para a gente no programa Alto Astral no 14. Então, de volta, mais uma vez, é um prazer recebê-la, doutora Milena Coelho Ribeiro. Obrigada, satisfação Guilherme. estar aqui com você novamente. Obrigada, e é um prazer estar aqui de volta, depois de um ano. Foi um ano mesmo. Depois de um ano. E deu sorte pra gente, né? Porque você montar um programa é difícil, mas mais difícil ainda é mantê-lo no ar, né? E com essa qualidade. Então, que bacana que... Eu tô chamando de senhora, né? Por causa do respeito. É bem mais nova. Tem idade para ser minha filha, né? Na verdade. Então, tá certo. Doutora Milena, a gente está vivendo a etapa final do Outubro Rosa. Já dá pra gente fazer um balanço, uma avaliação do que foi? Porque a gente sempre tem aquela noção que um mês de campanha sempre surte mais efeito. É exemplo de campanha de vacinação, quando você tem aquele momento, né? E no caso do Outubro Rosa é o mês inteiro, é que surte mais efeito. É realmente isso? Sim, a gente vê que na campanha, né, na época da campanha, que é o mês todo de outubro, a gente vê uma procura maior para o serviço mesmo de saúde da mulher, né, como um todo. Tanto ginecologia quanto mastologia mesmo. As mulheres vão para saber mais da mama, fazer a mamografia, às vezes esqueceu de fazer ao longo do ano, aí tá vendo todo mundo falar de Outubro Rosa e acaba indo fazer a mamografia nesse período. E isso é bom também, porque como a senhora disse aí, vai com a intenção de verificar o câncer de mama, mas lembre, já está naquele ambiente, marca outros exames, agenda outros exames, ou seja, faz um check-up de tudo. Um check-up, porque a gente fala que, na verdade, assim, o Outubro Rosa é saúde da mulher, não só necessariamente o câncer de mama, né? Então, assim, a gente orienta a fazer o check-up mesmo, né? E a mulher inclui mamografia, que depois a gente vai falar, as indicações, e a Papa Nicolau, que é o preventivo. Que coisa boa. Eu até entrevistei a doutora Aline Braga Pires, ela é odontóloga, ela ia dar uma palestra sobre câncer bucal, que as pessoas muitas vezes se esquecem, né? Exatamente. Do câncer bucal. Então é bom isso aí, né? O tema realmente é muito importante. Mas afinal de contas, vamos lá do básico. O que causa o câncer de mama, doutora? O câncer de mama, Guilherme, a gente entende como uma doença multifatorial, ou seja, não é uma doença que tem uma única causa, né? A gente sabe que o câncer de mama, ele tem causas que vão desde a própria constituição, né, do organismo, fatores hormonais, questões genéticas e passam também por fatores modificáveis, que são os hábitos de vida. Então, assim, se a gente for levar em consideração, por exemplo, fatores hormonais, a gente sabe que as mulheres que menstruam muito cedo, né, abaixo dos 12 anos, ou mulheres que entram em menopausa mais tardia, depois dos 55 anos. E isso está acontecendo hoje, está se tornando uma rotina, porque a gente vê o período, mulheres com mais de 40 anos, que era impensável, né, há décadas atrás, na cidade seriam avós já, né, com certa folga até. Então, está acontecendo isso aí, o fato de menstruarem mais cedo e esse período se estender? Não, na verdade, não existe assim, essa diferença, né, porque é uma coisa muito individual, né? Então, assim, a gente sabe que essas mulheres que ficam por um tempo maior expostas a fatores hormonais naturais, né? Então, antes depois que menstruam e antes delas entrarem na menopausa, então este período é um período que elas estão mais suscetíveis pelos fatores hormonais a desenvolverem algum tipo de câncer, né? O câncer de mama principalmente. Então, fatores hormonais entra essa questão, uso de anticoncepcionais orais, né? Hoje a gente sabe que é claro que existe a indicação para contraceptivos, então nem todo mundo a gente vai contraindicar os contraceptivos, mas
reposição hormonal, anticoncepcionais orais são realmente assim, tem que ter indicação médica para fazer. Ou seja, o acompanhamento. O acompanhamento. E assim, fatores genéticos, né? Algumas mulheres têm na família muitas pessoas que parentes de primeiro grau, mãe, irmãs, ou primos mais distantes, mesmo assim tios que têm muito câncer de mama, câncer de ovário. Essa família é uma família que a gente sempre vai ter que ficar com mais cuidado para as mulheres que são saudáveis, porque elas também vão ter um risco maior de ter câncer de mama ou de ovário. E as partes de hábitos de vida modificáveis, principalmente sedentarismo, ou seja, as mulheres que não praticam atividade física, obesidade, mulheres obesas, no sobrepeso, essas são os principais fatores que podem ser fator de risco para câncer de mama. Eu vou até relembrar uma pergunta que a gente fez na rádio, uma entrevista dias atrás, a respeito da Angelina Jolie, aquela situação. Achava bom a gente trazer aqui também para a TV. Que ela fez a mastectomia radical. Sim. Devido a fatores hereditários da mãe e também da tia. Foi uma decisão acertada? Foi correta do ponto de vista clínico? Foi indicado mesmo, né? Assim, a parte médica realmente indicou, porque ela é o exemplo de paciente que tem fator genético bem estabelecido que daria para ela uma chance maior de ter câncer de mama. Ele seria o exemplo clássico, vamos dizer O exemplo clássico. Ela tinha na família muita história de câncer de mama e câncer de ovário. Ela fez o teste genético. O teste genético dela, o BRCA1, deu mutado. Então, ela tinha uma mutação genética. E essa mutação genética traria para ela uma chance de 60% a 70% de ter câncer de mama ao longo da vida. É considerável. Muito alto, né? E de até 40% de câncer de ovário. Então, ela teve a indicação de fazer a cirurgia mastectomia bilateral profilática, ou seja, justamente para evitar o desenvolvimento desse câncer. E também tem indicação de fazer a cirurgia dos ovários. Também, e foram feitas? Foram feitas. As duas, né? Uhum. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, também de Novembro Azul, mas quando a gente fala de Novembro Azul, a gente lembra de câncer de próstata, que todos os médicos falam que é silencioso. No caso do câncer de mama, ele é silencioso também? Quais são os sintomas? A mulher deve ficar atenta a que tipo de sinais, por exemplo? Na verdade, todo câncer a gente considera que é uma doença silenciosa. Muitos só vão dar sintoma quando a doença já está muito grande, muito avançada. Então, esse é o grande X da questão quando a gente faz essas campanhas, que é justamente para detectar o câncer na fase muito precoce, quando nem está dando sintoma ainda. Então, assim, o câncer de mama, sim, ele pode ser silencioso. Na hora que vai ver, às vezes já está com uma lesão grande, às vezes já está com lesão na axila. Então, a intenção de fazer as campanhas é chegar no diagnóstico antes de ter os sintomas. Bom, e para falar em sintomas, vocês falam muito do autoexame. Até que medida é importante, de que maneira ele pode ser feito, em que momento, né, que sinal de alerta ali a senhora, ou mesmo a mais jovem pode ter, que leve a indicar que possa ser alguma coisa. A gente preconiza mesmo, Guilherme, o autoexame. O autoexame nada mais é do que a mulher se conhecer, né? A mulher saber, tem mulheres que têm uma predisposição a ter nódulos na mama, cistos na mama. Então, a gente tem que se conhecer, tem que conhecer a nossa mama. E a gente orienta a fazer a palpação da mama, reconhecer quando tem alguma coisa alterada fora do que é o normal, né? Então, é preconizar o autoexame de mama para todas as mulheres. A gente recomenda fazer a palpação no chuveiro, porque a mão desliza melhor. Facilita, né? Facilita mais se você vê um nódulo. O principal sintoma é nódulo. Vou até abrir um parênteses. Qual a diferença de nódulo e cisto? Cisto, na verdade, é um nódulo, só que o cisto é um nódulo com conteúdo líquido por dentro, né? Então, o cisto é benigno. Certo. Agora, sempre será benigno? Sempre, a maioria das vezes, né? Agora, nódulo, a gente preocupa quando é aquele nódulo sólido, né? Todo mundo tem aquela sensação de que é um carocinho, tipo uma verruga, alguma coisa assim. Exatamente, um nódulo mais duro. Então, geralmente as mulheres relatam, não, eu notei, estava passando a mão e notei um nódulo endurecido na mama. E aí esse nódulo pode ir crescendo, né? E aí quando vai fazer a investigação, vê que realmente se tratava de um câncer. Mas é importante a gente falar, Guilherme, que nem toda lesão que você identifica na sua mama, nem todo nódulo, nem toda alteração da pele
nem sempre já é maligno, né? Na verdade... Sentir alguma coisa, meu Deus, tá? Na verdade, 80% das lesões, das coisas que a gente sente na nossa mama, são benignas. Então, assim, tem que se conhecer para, assim, na hora que vê alguma coisa, já vai atrás para fazer a investigação, vai no médico. Mas não é motivo também para as mulheres se assustarem, né? Certo. Em relação, porque a gente tem sempre a ideia do câncer de mama, na mama como um todo, mas na auréola é possível também de identificar nódulo ali? Na areola é mais provável que seja não somente nódulo, mas a gente fala sempre para prestar atenção na textura da pele, porque às vezes aparecem lesõezinhas na pele, parecendo assim uma alergia, uma descamação, uma coisinha ali no mamilo, no bico do peito e aquela coisa persistente, né? Que nunca melhora. E aí, na hora que vai investigar, pode ser um tipo de câncer de mama. Pode ser, então. Então, não tá descartado, né? Não. Bom, e quando é necessário fazer a mamografia, né? E de que forma isso pode ser feito? A mamografia, que é o grande X da questão do Outubro Rosa, a gente, né, sempre orienta, faça, não esqueça de fazer a mamografia. A mamografia é um exame que é indicado para todas as mulheres de 40 anos ou mais, para fazer uma vez ao ano. Então, todas as mulheres acima de igual ou 40 anos têm que fazer a mamografia uma vez por ano. Doutora, mas eu faço acompanhamento, mas até agora, eu tenho 40 anos, até agora só me pediram ultrassom de mamas. O que acontece é que a mama, que é muito cheia de glândula, que é uma mama mais jovem, ela realmente é mais difícil de detectar problemas pela mamografia. Então, muitas vezes, o médico pede ultrassom de mama para mamas mais jovens e a mamografia somente para mamas de 40 anos ou mais, mas ele pode mesclar. Não, vou fazer a mamografia e ultrassom das mamas. Mas o preconizado para rastreamento, ou seja, investigação de alterações mamárias, é a mamografia dos 40 anos em diante. Bom, em relação à idade, é possível, e é recomendada uma mamografia, como a senhora falou, a partir dos 40 anos. Mas de adolescentes ou jovens terem câncer de mama, ou não é comum, ou é totalmente descartado? Antes dos 40 ou 30 anos. Sim, a gente tem visto um aumento no número de câncer de mama em mulheres abaixo de 40 anos. Em adolescentes não, é muito difícil. Mas, assim, dos 25 aos 35 anos, a gente tem visto um aumento no número de diagnósticos nessa faixa etária. É claro que essas mulheres, o primeiro sintoma vai ser realmente elas notarem alguma coisa de diferente na mama. Porque nessa faixa etária não tem indicação de fazer rastreamento. Não tem como fazer mamografia justamente igual eu falei, porque as mamas das mulheres jovens, elas têm mais glândulas. Então, é mais difícil da mamografia ver alguma coisa. Então, assim, não existe rastreamento nessa idade. Por isso que, quando chega no consultório, a pessoa jovem que está com câncer de mama, ela fala, não, fui eu que notei, eu vi que tinha um nódulo. Ela vai dar indicação. Ela vai dar indicação, notei que cresceu e tudo, e já procurou o atendimento para fazer o diagnóstico. Bom, a gente está falando de mama, vamos falar de amamentação também. Esse processo de amamentação, que muitas mulheres abdicam, falam que dói, que é complicado, mas os médicos receitam como um único alimento, né? Ali, até pelo menos o primeiro ano de vida. A amamentação, ela pode beneficiar a mulher nesse sentido de ter uma incidência menor do câncer de mama, ou é um mito? Não, é verdade. Assim, a amamentação, ela entra como um fator protetor, né, para a mulher. Diminui a chance do câncer de mama. Mas a gente sabe, igual eu tinha falado, na verdade não é uma coisa só um fator, né? Então, a gente vê muitas mulheres que amamentaram, mulheres que tiveram filhos abaixo dos 30 anos, que é o recomendado. A gente vê muito disso e mesmo assim a mulher acaba desenvolvendo câncer. Então, entra como fatores mesmo de proteção, a mulher que amamenta. Mas não significa que o fato de amamentar também ela não vai ter o câncer de mama, entendeu? Bom, em relação à fertilidade da mulher ou reprodução, a gente está vendo, e citamos aqui muitos casos, além dos 40 anos, que era incomum há algumas décadas atrás, hoje se tornou comum, se tornarem mães depois dos 40 anos. Mas, por outro lado, a gente vê também mães muito jovens, na faixa ainda, né, puberdade, adolescência,
isso pode precipitar ou pode adiantar um processo de câncer de mama ou não tem nada a ver? O fato de ser uma gestação ou iniciar a vida sexual muito cedo. Não, isso não tem relação com câncer de mama. Na verdade, é fator de risco para câncer de mama as mulheres que engravidam depois dos 35 anos. Então, assim, é só esse o fator de risco, mas para as mais jovens, não. Bom, a gente falou aqui de sintomas, autoexame, quando é necessário fazer a mamografia e os tratamentos. Porque eu acho que a senhora também pesquisa, né? É uma pesquisadora, né? Os tratamentos, o que tem evoluindo da época da Milena, ali, estudante ainda se formando, o que evoluiu nesse tempo de lá para cá? Se bem que não passou muito tempo da época que ela formou para hoje, não, gente. Já tem um tempinho. Tá certo. Então, na verdade, todo ano, né, todo ano tem um congresso mundial de oncologia. Na verdade, todo ano as novidades são demais, assim, na área de oncologia como um todo. E câncer de mama, que é um câncer muito prevalente, também é um câncer muito estudado. Então, a gente realmente vê novidades a cada ano aí, vindo a passos largos, né? E as novidades não são só na área de oncologia clínica, não só na parte de quimioterapia. A gente já vê uma evolução na cirurgia, né? Eu não sei se você já viu, mas antes tinha as mulheres que faziam cirurgia de mama, mastectomia, e o braço ficava muito inchado. Hoje em dia a gente quase não vê mais esse tipo de cirurgia, né? São cirurgias mais que trazem menos sequelas, menos consequências, né? Aliás, hoje em dia muitas mulheres fazem a cirurgia parcial da mama, não chega a tirar a mama toda, né? Então, em termos de cirurgia, teve uma evolução, em termos de quimioterapia, tiveram muitas evoluções, em termos de hormonioterapia também. Então, os tratamentos, no geral, tiveram passos muito largos no sentido de evoluir. O que se diz muito recentemente são terapias-alvo, né? Então, você sabe que o tumor, às vezes, ele responde determinado a tipo de proteína. Então, você vai diretamente naquela proteína e faz um tratamento direcionado. Certo. Não precisa ficar dando tiros no escuro, vamos falar assim. Exatamente. Então, hoje em dia, é o que a gente chama de tratamento direcionado, terapia-alvo, porque você vai direto no alvo, né? Hoje em dia, também tem a estudo da genética do tumor, né? Que é um estudo que você faz da própria lesão, que tipo de genética ali que está alterada e que tipo de tratamento eu posso aplicar naquilo ali especificamente, que é a assinatura genética, né? Então, assim, hoje em dia são muitas coisas novas, algumas nós temos acesso pelo SUS, outras não, né? Então, algumas vezes as pacientes tratadas pelo SUS não têm acesso a tantas coisas novas, né? Mas a gente está cada vez mais evoluindo para isso. Porque quando a gente fala em tecnologia nova, geralmente elas vêm de fora, né? O Brasil, a gente sabe que o investimento em pesquisa é precário, é lamentável, né? Porque o poder de criatividade das pessoas se propõem a pesquisar, a estudar, a inventar, né? E buscar atrás de soluções, no Brasil é alto e muitas vezes falta investimento. Então, geralmente, vem de fora para cá. Tudo que tem de mais sofisticado lá fora, em termos de estudo, já está aqui no Brasil também. Eu falo até nos grandes hospitais, que a gente fala que tem essa dificuldade no SUS, mas nas grandes redes de hospitais, da mesma forma que se trata aqui, vai se tratar lá fora. Alguém tem muitos recursos e fala, puxa vida, não vou tratar aqui não, vou tratar nos Estados Unidos, em algum lugar não, assim. Nós temos opções, assim, tratamentos novos mesmo, né? Então, tratamentos que foram aprovados nos Estados Unidos, nós temos acesso aqui. Só que o que acontece, às vezes, é que a Anvisa, às vezes, a gente tem um pouco de demora, na verdade, amorosa, né? Para liberar medicamentos que já estão sendo usados lá fora, entendeu? Então, assim, é claro que isso às vezes deixa um pouco, né, assim, a desejar, mas hoje, para a gente pensar assim, tratamento de câncer de mama, na maioria dos cânceres, nós temos tratamentos disponíveis aqui que tem lá fora, entendeu? Isso não é o problema. Agora, realmente, tem uma droga ou outra nova que sai, que a gente fica naquela expectativa de aprovação no Brasil e tal, e às vezes demora um pouco. Mas mesmo sendo aprovado pelo FDA, não é isso? Isso. Ou seja, já é uma chancela mundial. A Anvisa ainda tem que pegar e rever esse processo? Tem. Cada país tem as suas regras, né? Tem as suas análises, então existe isso de país para país, né? Às vezes o que é aprovado no FDA não é aprovado aqui. Então existe, e a Anvisa realmente é um órgão que leva isso muito ao pé da letra. Por um lado, é muito bom porque a gente realmente tem, né, uma checagem, né, vamos dizer assim, mais rigorosa.
Mas a gente, no geral, tem os tratamentos disponíveis da mesma forma. Falar em tratamentos, chances de cura com os tratamentos que a gente tem. As chances de cura são proporcionais a que época que eu estou diagnosticando a doença. Então, a doença que é diagnosticada numa fase inicial, que é aquela doença bem pequenininha, que às vezes nem foi palpada, só foi visto no exame lá de rotina, vai lá, faz a cirurgia, às vezes não precisa fazer químio, a chance de cura é de 100%, né? A gente sabe que em 5 anos, a grande maioria dessas mulheres vão ter sobrevida normal, né? Em 5 anos. A gente sabe que à medida que vai aumentando o estadiamento é o nível da doença no organismo. Então, se é uma doença inicial, chance de cura de 100%. À medida que vai mudando para estadiamento 2, estadiamento 3, essas chances vão diminuindo. Vai na mesma proporção, né? Sim. E a gente só fala que o câncer não é curável quando ele já vem na fase 4, no estadiamento 4, que é quando já tem metástase. Então, aí nessa situação, a gente fala em controle de doença. E o câncer de mama, ele é rápido na sua evolução? Ou depende do tipo. Tem tipos que são bem mais rápidos, né? E o que seria o rápido ali, por exemplo? A pessoa descuidou e... Por exemplo, as pacientes jovens, elas têm mais chance de ter um câncer de mama que é do tipo triplo negativo. Esse câncer triplo negativo é o que a gente sempre fica, né, mais receoso e tudo, porque ele tem 3 fatores que a gente analisa, todos negativos. E aí é um câncer bem mais agressivo do que o outro tipo. Ele é rápido e agressivo. Rápido e agressivo. Então ele cresce rápido. É aquela mulher que fala assim, não, eu notei aqui um nódulo na mama, depois de 2 semanas ele já estava o dobro do tamanho. 2 semanas? Então tem relatos de triplo negativos muito agressivos, né? E geralmente são esses que a gente fica com medo de já fazer o diagnóstico em fases mais avançadas. E existem outros tipos, né? Mas outros tipos também podem ter o seu subtipo mais agressivo, mas geralmente são mais tranquilos, respondem mais ao tratamento. O fundamental é isso aí, é se prevenir, né? Consultar regularmente o seu médico. A gente estava falando aqui de tipos de câncer de mama, mas eu gostaria que especificasse alguns para a gente ter uma ideia bem didática de alguns tipos diferentes. O câncer, o mais comum que a gente vê na prática é um que chama ductal, né? Que ele realmente surge dos ductos, né, mamários. Existe o carcinoma lobular, existem carcinomas mais raros, por exemplo, mucinoso. Dentro de cada um deles, a gente tem esses outros subtipos que eu estou falando, que é o triplo negativo, são 3 fatores que a gente leva em consideração que são negativos, que são os receptores hormonais e uma proteína chamada HER2, negativos. Tem os tumores que são receptores hormonais positivos e o HER2 é negativo. Então, assim, isso é importante para a gente saber o quê? Cada doença a gente vai tratar de uma forma. Então, não adianta assim, fulana teve um câncer de mama, ela tratou assim, mas o meu tratamento está diferente. Porque a gente leva tudo isso em conta. Então, a paciente que tem receptor hormonal positivo, ela vai fazer uma reposição, ela vai fazer um tratamento hormonal por 5 ou 10 anos. A paciente que tem o HER2 positivo, ela vai fazer uma medicação específica para aquele HER2, entendeu? Isso assim, pós-quimioterapia, né? Que já são tratamentos de manutenção. O triplo negativo, a única opção que eu tenho é quimioterapia. Não tem opção de hormônio, não tem opção do HER2. Então, assim, cada um desses subtipos, o tratamento é diferente. Uma curiosidade aqui, uma tia minha, cerca de 20 anos atrás, ela teve um momento de estresse intenso. Ela perdeu o filho. Era uma pessoa de hábitos saudáveis, professor de educação física, com alimentação controlada, exames sempre regulares, exames tranquilos, perfeitos, se cuidava, era uma pessoa que se cuidava. Aí, a partir desse momento trágico, ela desenvolveu câncer de mama. Esse fator do estresse extremo, né, da perda do filho, pode desenvolver câncer de mama também? Olha, Guilherme, isso é uma pergunta muito boa, porque a gente ouve muito no consultório, mas também polêmica. A gente sabe que esse fator sozinho, o estresse dela sozinho, não é fator que vai desencadear o câncer de mama. Mas a gente sabe que, às vezes, uma pessoa que passa por um estresse muito forte, que, portanto, tem uma alteração até com relação à imunidade, a processo inflamatório dentro do corpo, juntamente com outros fatores de risco, aí sim pode ser um desencadeador de câncer de mama ou outro tipo de câncer. Então, o fato do estresse sozinho, ou uma pessoa deprimida a longo prazo, né, que já é deprimida há muito tempo,
Isso sozinho não são fatores de risco, mas a gente sabe hoje que podem contribuir para a gente, como se fosse assim, desarmar o nosso sistema imunológico e dar chance para nascer uma doença mais grave. Acho que como poderia ser até em outras situações, né? Numa situação de estresse, te dar um ataque cardíaco, uma alteração de pressão, alguma coisa nesse sentido, pode desencadear alguma coisa no organismo. Claro, a gente sabe que as doenças, na verdade, vamos dizer assim, as doenças psiquiátricas, as doenças mesmo sem ser orgânicas, elas trazem uma repercussão orgânica, né? Então, assim, a gente sabe hoje que tudo que está relacionado com o psicológico, tudo que está relacionado com essa parte também pode dar repercussão no aspecto físico, né? Inclusive, a gente fez, há 2 ou 3 programas atrás, uma entrevista com a neuropsicóloga. Exatamente, já é uma evolução em relação à psicologia para tratar exatamente, né, desses problemas todos que fogem, aquele simples bate-papo lá no consultório, né, as alterações de humor, o estresse que a gente vive no dia a dia também, né, doutora Milena? Porque parece que a gente tem todo o tempo do mundo com a tecnologia que deveria facilitar a vida da gente, parece que está encrencando. Você fica refém da tecnologia, de horários, o tempo todo, e parece que o tempo é curto, é escasso, Exatamente. Né? No dia a dia, eu imagino, no dia a dia de um médico como deve ser, né? É uma correria, a gente às vezes não tem tempo para nada, às vezes nem devia dar entrevista aqui pra gente. Foi uma correria para chegar aqui, mas às vezes a gente tem que parar e saber que a gente precisa de um tempo para se cuidar, né? Porque se a gente deixar essa vida louca levando tudo, a gente realmente adoece mais cedo. Sem dúvida nenhuma, né? São os males do mundo moderno. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a transição para o Novembro Azul, mas eu já vou colocar uma pergunta aqui que tem a ver com os homens também, né? Se é possível os homens terem câncer de mama também. Ótima pergunta, é possível, né? Homem tem mama igual mulher, né? Só que em termos de desenvolvimento, a mama da mulher é muito mais desenvolvida. Mas pelo fato do homem também ter mama, também ter glândulas mamárias, então ele também está sujeito a ter câncer de mama. E o câncer de mama em homem, ele segue a mesma coisa da mulher. O subtipo, esses tipos que eu falei, o tratamento, o diagnóstico, é tudo igual, não muda nada, tá? Só que o câncer, a família que tem câncer de mama em homem é uma família que também tem uma predisposição maior a ter câncer de mama em outras pessoas. Mas bom, a senhora falou que os procedimentos são todos os mesmos. O homem pode fazer um autoexame também? Pode, né? Aliás, o autoexame é para a pessoa se conhecer o corpo. Já tive paciente que, na verdade, também sentiu, homem, né? Sentiu nódulo, foi atrás da investigação, era um tumorzinho de mama. Então, assim, o fato como o homem não faz exame de rotina de mama... Não fazendo de outras coisas, imagina de mama. Né? Exatamente. Então, é ele que nota, ele que palpa aquela alteração. Porque é raro, né? É muito raro. Amiga Sérgio, quem o homem já palpou a mama para ver se... É muito difícil, muito eu vou dizer raro. que é muito raro, né? Mas assim, é igual você falou, parece que os homens, eles são mais assim, né, desleixados, não quer ficar mexendo, não quer ficar, mas é muito importante assim, tanto fazer os exames de rotina do homem, que a gente vai falar depois, mas até também se conhecer, saber que realmente às vezes é bom palpar, sentir alguma coisa, né, já ir atrás, porque também acontece os homens que vê que tem alguma coisa errada e demora a procurar médico. Tem preconceito também? Tem. Em relação vou consultar, vou fazer uma mamografia ali. Tem demais, com certeza, né? Então, assim, isso já cria um psicológico de negação. Não, isso aqui não precisa. Isso não é coisa de homem, né? Não vou fazer e tal. E a gente sabe que, na verdade, é igual a mulher. Quanto mais cedo você faz o diagnóstico, maiores são as chances de cura. Sem dúvida nenhuma, né? Bom, a gente falou aqui de Outubro Rosa, de câncer de mama. Vamos entrar no assunto agora que diz respeito aos homens. E os homens, a gente sabe, são muito reticentes a médicos, né? Como a gente estava falando agora há pouco, raramente vão. Quando vai, é aquele sujeito exemplar. Ele vai o tempo todo, ele se cuida. São extremos, né? Não existe um meio termo aí. E muitas vezes levados pela orelha, pela mulher. A mulher que tem que levar, ou então está na beira da morte já. Desculpe falar isso, mas muitas vezes acontece assim. E tem uns, inclusive, que teimam até não quero, né? Preconceito. O tal do Novembro Azul, ele está sendo tão importante para o homem como está sendo já há mais tempo o Outubro Rosa para as mulheres? Olha, o câncer de próstata, né, ele está bem assim evidente na parte de saúde do homem, porque ele é o principal tipo de câncer no homem. É o número 1, então? O número 1. Então, por isso que como em analogia ao que se faz com câncer de mama na mulher
também é o mais comum, também apareceram as campanhas para o Novembro Azul, que realmente não é tão antigo quanto o Outubro Rosa, que o Outubro Rosa começou lá em 1990. 1990, estava pegando a data aqui. É, 1990. Mas o câncer de próstata, para a gente falar um pouco de números, para a gente entender essa proporção, a estimativa nova do INCA, ela tem mais ou menos uma previsão de mais de 16 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil ano. Esse ano. Só no ano de 2018. E para câncer de mama, são mais de 50 mil novos casos de câncer de mama em mulheres. Então, se a gente vê a proporção dos novos casos que vão aparecer esse ano, né, em 2018. Então, assim, essa que é a importância, né, de ter o Outubro Rosa e o Novembro Azul, para lembrar que são tumores que estão ficando cada vez mais frequentes, né, vamos dizer assim, são os mais comuns em cada sexo e, portanto, precisa ter uma atenção especial nesses dois. E outra coisa que é importantíssimo e a gente vai deixando de lado, são curáveis. Exatamente. Curáveis com diagnóstico precoce, né? Você não precisa de sofrer, você não precisa de morrer por conta disso. Você pode morrer de outra coisa, não tem problema. Não precisa de morrer de câncer de próstata. A gente tem que bater nessa tecla, porque o câncer ele é curável, desde que seja diagnosticado em fases iniciais, né? Então, assim, tem muitos pacientes que só estão em acompanhamento, tem paciente que já tem mais de 5, 10 anos de acompanhamento, nunca teve nenhuma outra evidência de doença no organismo. Chamada recidiva. Recidiva. Então, é isso que a gente fica batendo na tecla. E é importante a gente falar que o segundo mais frequente homem é pulmão e o terceiro é intestino, né, cólon. E na mulher, o primeiro é a mama, o segundo é intestino e o terceiro é colo do útero. E até, voltando até um pouquinho em relação ao colo, como foi importante a vacinação das meninas em relação ao HPV, né? Sim, a vacina... E até para os meninos também, né? Para os meninos também. Na verdade, como o câncer de colo de útero é muito relacionado com HPV, que é um vírus, então a gente espera que as estatísticas futuras sejam diminuindo a incidência de câncer de colo de útero, justamente porque hoje a gente tem vacinas contra o HPV. Bom, a gente falando de HPV, eu me lembro até o Dr. Marcelo Daia, na primeira entrevista que ele concedeu para a gente, foi quem inaugurou a série do programa Alto Astral, falando da vacina do HPV, e que ele tinha recomendado, inclusive, para o filho dele, quando não era recomendável ainda. Ele fala, não, os meninos também podem se vacinar. E eu lembro a dificuldade que foi nos colégios, muitos pais tinham que assinar o termo, né? Afinal de contas eram adolescentes, alguns pais se recusando, inclusive. Então, como é dura essa batalha, doutora Miriam? A informação, né? A informação. A gente tem tanta informação e parece que é desinformado. Hoje em dia a gente, na internet, tanta informação que a gente consegue, mas ao mesmo tempo, ou a falta de informação, ou a informação errada. As fake news, chega, né? E realmente atrapalha todo esse processo de educação da população. A questão da vacinação mesmo, né? Cria-se mitos, a vacina mata, a vacina da gripe... Exatamente. Meu Deus do céu, chega a ser inacreditável. Até crianças, né, hoje em dia que não estão sendo vacinadas, está tendo uma campanha para vacinação. Não, a luta que foi, né? Agora, eu lembro. Então, assim, a vacina do HPV, ela veio realmente para mudar um pouco o cenário da incidência de câncer de colo de útero em mulheres. E lembrando que o HPV, ele também é causa de outros tumores, inclusive câncer de pênis no homem. Então, a população principalmente mais pobre, vamos dizer assim, ela pode ter uma alta incidência de câncer de pênis, por exemplo. Então, se a gente consegue chegar essa vacina na população, então assim, a gente já diminui muito o caso de cânceres mais avançados também. Sem dúvida nenhuma. Vamos então para o beabá do câncer de próstata. Afinal de contas, o que é o câncer de próstata? O câncer de próstata é uma alteração que vai surgir na maioria dos homens, né? A próstata é uma glândula, na verdade, então a gente sabe que hoje, proporcionalmente à idade, a maioria dos homens vão em algum momento desenvolver o câncer de próstata, né? Porque isso é uma história natural do órgão. Certo. Então a gente recomenda que a partir dos 50 anos o homem já comece esse cuidado, essa investigação. Já né? fiz. Uma vez por ano. Esse ano eu tenho que repetir. Então, uma vez por ano sem falta. Então, assim, que é o consulta com o urologista, o toque retal e o PSA. Com esses dois
essas duas investigações, o urologista vai entender se tem ou não que pedir uma investigação a mais. Porque, na verdade, a próstata do homem ela já vai crescendo com o tempo. É um processo natural que ela cresça, É natural, é a hiperplasia que a gente chama. E muitas vezes é uma hiperplasia benigna, ou seja, é uma coisa que é da glândula acontecer, não é nada maligno. Mas precisa ter esse acompanhamento para saber quando, né, em que situação que está indicado de fazer a biópsia. Então, assim, não é difícil, né? Eu ir no médico uma vez por ano fazer esse check-up, né? É a questão do preconceito que a gente fala, né? Da desinformação. A gente vê que realmente, assim, os homens são mais resistentes. Alguns, inclusive, preferem morrer, né? Então, assim, às vezes chega casos muito avançados e é uma doença que, teoricamente, câncer de próstata, teoricamente, é o câncer mais fácil de ser tratado. Então, parece que é um processo de desenvolvimento lento também. Lento, é um processo lento. Poucos casos que a gente tem de próstata mais agressivo. A grande maioria é um tumor fácil de ser tratado, que tem uma resposta boa aos tratamentos. É totalmente diferente do tratamento de câncer de mama, porque o câncer de mama a gente geralmente já fala em químio, já fala, né, em tratamentos mais pesados. O câncer de próstata, poucas vezes que vai ser indicado uma quimioterapia. Então, assim, geralmente é ou uma cirurgia, ou a rádio, ou hormonioterapia. Então, é uma doença que dá para diagnosticar precocemente e ficar curado. Bom, em relação até a fatores hereditários, meu pai faleceu de câncer de próstata. Isso quer dizer que eu tenho uma chance maior de ter também câncer de próstata? Sim, parentes de primeiro grau, né? Pais, irmãos com câncer de próstata, aumenta a chance de ter câncer de próstata, né, no resto da família. A gente recomenda assim, que se você tiver história na família, pai ou irmãos com câncer de próstata, o seu acompanhamento tem que ser a partir dos 40 anos, não 50. Ou pessoas negras, homens negros, a gente também recomenda a partir dos 40 anos, porque a raça negra, ela tem mais predisposição ao câncer de próstata. Tem isso também, né? Bom, tipos diferentes. A gente falou de tipos diferentes de câncer de mama. Em relação ao câncer de próstata também existem tipos diferentes? Existe, mas assim, é muito raro a gente ter um câncer de próstata que não seja o adenocarcinoma. O adenocarcinoma é o mais comum, 90% dos tumores de próstata são esse tipo, que é o tipo mais tranquilo. E dentro desse tipo do adenocarcinoma tem várias classificações. Tem uns que são de mais alto risco, outros de mais baixo risco, e aí o tratamento a gente escolhe através disso, né? O câncer de próstata, igual eu falei, a modalidade de tratamento é cirurgia ou rádio, né? E, assim, poucas vezes que a gente faz algum tratamento a mais agressivo. Tem muita coisa nova para câncer de próstata hoje também, sabe? Não é só mama que está tendo novidade. Em relação a essas novidades. Aí vamos voltar naquele tempo da sua formatura para hoje. Evoluiu também? Demais, demais. Antes a gente tinha um pouco de restrição em opções de hormonioterapia. Hoje a gente já tem opções muito boas para hormonioterapia em pacientes que têm câncer de próstata avançado, por exemplo, com metástase óssea. Então, porque o câncer de próstata, ele gosta, quando ele está com a doença mais evoluída, ele gosta muito de ir para a parte óssea. Então, até para tumores mais avançados, os tratamentos têm efeitos muito bons. Isso é bom, é uma boa notícia, mas a melhor notícia que você pode dar a si mesmo é o quê? Agendar uma consulta, sem dúvida nenhuma, né? E falar em consulta, com qual idade, a senhora citou, a gente deve iniciar o acompanhamento, né? Citou 40 anos, para quem tem casos na família, e 50 anos, né, a prevenção normal. Mas, assim como eu questionei a respeito do câncer de mama, se poderia acontecer em pessoas mais jovens, o câncer de próstata pode acontecer em homens mais jovens também? Pode acontecer. Abaixo dos 40? Pode acontecer, mas assim, é raro demais. E se tiver que acontecer em homens mais jovens, aí a gente pode pensar em outros tipos de tumores que não sejam adenocarcinoma. Mas eu, particularmente, eu não trato nenhum paciente com menos de 40 anos. No dia a dia, a senhora já viu algum caso ou não? Com menos de 40 anos, não. Não, né? Nunca vi. Ainda Todos, bem. e tem os jovens, né, de 40, 45 anos, mas abaixo de 40 não. A gente estava falando da questão de atividade física, o quanto que é importante para o desenvolvimento. O homem que tem essa atividade física, ele, é claro, vai melhorar todos os seus níveis de tudo, né? O organismo vai funcionar da maneira melhor. Mas tem alguma relação a ver com câncer de próstata? Não tem nada a ver o tipo de alimentação, o tipo de atividade física que ele exerce, estresse? Para câncer de próstata, hoje, assim,
os estudos nesse sentido são menos, mas a gente sabe que para todos os cânceres em geral, a atividade física e a alimentação saudável são fatores protetores, inclusive para a próstata também. Também, né? Alguns estudos mais novos têm feito essa relação. Por exemplo, comida... frutas, verduras, grãos, né? Esse em geral são fatores protetores. Tomate é fator protetor para câncer de próstata. Então a gente vai sabendo que na alimentação tem fatores que diminuem o risco, mas a relação é mais assim generalizada, né? Assim, para atividade física e alimentação para os cânceres em geral. Bom, o câncer de próstata e o de reto tem alguma relação? Não tem relação. São coisas ou câncer de pênis, de testículo? Não, nada nenhuma relação entre eles. O que acontece às vezes o câncer de próstata, uma próstata muito grande, ou uma doença que foge do padrão e é mais agressiva, e aí ela pode atingir órgãos ao redor. E os órgãos ao redor da próstata pode ser bexiga, pode ser reto, né? Então é isso que acontece, mas relação direta não tem nenhuma. Bom, tratamento, as formas de tratamento. A senhora citou aí que, quimioterapia, radioterapia é ali o último estágio. Mas esses outros tratamentos anteriores, de que forma eles podem ser feitos, ou mesmo cirurgias, a gente vê muitos casos de cirurgia que removem a próstata ali, e se isso tem relação com a perda ou com impotência masculina também. Na verdade, a quimio a gente deixa lá para o final. A rádio não, a rádio ela pode ser como tratamento inicial. O último estágio, então, seria a quimioterapia. A quimioterapia. Tá. A rádio, ela entra também como tratamento inicial. Certo. Tem pacientes que você, às vezes, não vai indicar uma cirurgia, seja pela idade, seja por outras doenças, um hipertenso grave, uma pessoa muito obesa. Então, assim, tem alguns fatores que você leva em consideração entre cirurgia e radioterapia. De qualquer forma, os dois tratamentos, eles são locais, né? O tratamento para doença localizada, ir lá tirar a próstata ou fazer a radioterapia da próstata. Esses tratamentos para doença localizada, eles podem dar os seus efeitos colaterais, né? Então, principalmente dois, que é impotência sexual e incontinência urinária. Mas, hoje em dia, as cirurgias, a própria radioterapia, são radioterapias mais localizadas também, que diminui o efeito de radiação nos órgãos ao redor. Então, a gente vê que está cada vez menos a chance de ter esse tipo de efeito colateral. E quando tem, são efeitos colaterais transitórios. Não significa que a dificuldade em ter potência sexual vai ser uma coisa definitiva no homem que fez uma cirurgia ou uma rádio, não. Então, geralmente são situações passageiras e depois o homem tem vida normal. Coisa boa, né? E fica aí a dica. Em relação a sintomas, no dia a dia ali, acho que, como a gente falou em relação ao câncer de mama, tem algum sintoma específico em relação aos homens também, o câncer de próstata, que ele deva ficar atento? Tem. Para câncer de próstata, principalmente alteração urinária, né? Então, paciente que tem uma dificuldade, ou levanta muito à noite para ir ao banheiro, ou paciente que está tendo dificuldade, às vezes tem a sensação que quer ir no banheiro fazer xixi e não faz. Aquele fluxo interrompido. Fluxo interrompido, ou jato muito fino, né? São sintomas que podem estar relacionados com uma alteração na próstata. Não vamos falar que esses sintomas sejam câncer. É alteração na próstata. Ou a próstata dele está muito grande e está dando esse tipo de sintoma. E pode causar esse sintoma. Ou realmente tem um câncer, né? E aí vai ter que ser investigado. Então, são esses sintomas. Porque é bom alertar, né? Porque, como a gente estava falando aqui em relação às mulheres, os homens, né? É claro, o aparelho reprodutor ser externo, os homens até incentivados à época de criança ainda, a ideia que pregam para os meninos, mostra aí né? E as meninas mais recatadas. Então, o homem tem esse conhecimento maior a respeito do seu aparelho, ou isso é um mito? Não, tem mesmo, né? Na verdade, igual você falou, por ser um órgão externo, ele é mais fácil de você detectar qualquer tipo de problema, né? Então, isso a gente está falando com relação, por exemplo, a câncer de pênis, né? Existe câncer de pênis no homem. E o câncer de pênis, ele está relacionado com, por exemplo, o fator de higiene. Então, assim, é aquele homem que tem que ter esse cuidado, né? Tem que se cuidar, mas existe ainda na nossa população um número até elevado. Eu não sei se tem esse tipo de pesquisa, mas entre os judeus é normal a circuncisão.
né, que facilitaria, claro, esse processo todo de higiene. Existe algum estudo que diga que entre os judeus, pelo fator circuncisão, ou o homem que faz a operação de fimose, ele seria menos propenso a ter o câncer de próstata? Na verdade, ou de pênis, melhor não dizendo. vou te falar em termos de estudos, porque eu não sei te falar especificamente isso, mas a gente sabe que, como facilita a higiene, então, com certeza existe uma diminuição na chance de você passar uma coisa despercebida, ou uma falta de higiene, alguma coisa assim. Então, isso tem uma relação direta. Pode ser que tenha, né? Sem dúvida nenhuma, né? Eu falei aqui do histórico familiar, né? O peso que tem, e as novidades da medicina para esse rastreamento, que a gente estava falando de inovações tecnológicas, né? A gente tem congresso e mais congresso. Essas inovações para rastreamento e tratamento do câncer de próstata também. Para rastreamento, continua sendo o arroz com feijão, né? É o beabá, né? Toque retal e PSA. É o engraçado. Foi o doutor Iron que teve aqui, cardiologista, falando que acaba-se com tudo no mundo da medicina, evolui-se com tudo, em tudo, né? Mas o velho e bom eletrocardiograma está lá, ele não acaba nunca, né? Exatamente. Então, esse arroz com feijão permanece, que é o toque retal, PSA. Muitos homens falam, nossa, doutora, mas a medicina é tão avançada, por que não existe um exame que já mostra logo, ao invés de ficar fazendo o toque retal? Porque nada melhor do que você sentir o órgão, você sentir se tem um nódulo, se tá duro, se não tá. Então, assim, essa é a diferença, né? Nenhuma máquina, nenhuma tecnologia substitui a sensibilidade, né? Do exame físico, vamos dizer assim, né? Porque o que a gente fala, porque senão o médico passaria a ser dispensável, não faz sentido. Não, a máquina vai resolver esse problema, Exato. o diagnóstico. Porque a gente tem muito hoje diagnósticos à distância, isso é válido, evidentemente. Cirurgias são feitas à distância, mas a presença do profissional médico, eu lamento, esse ano acabei perdendo meu pediatra. Eu falo, ele começou como pediatra e virou meu geriatra, né? Na verdade, quase. Né? Não deu tempo essa virada. O doutor Antônio Roberto Borges, né? Saudosa memória. Nossa, meu amigo, assim, meu Deus do céu, né? Da minha vida toda, né? E tudo me acudia, né? Desde os machucados que eu tive na época da infância, ralados, uma vez uma roseira entrou no meu braço, até a última cirurgia que eu fiz, que foi dos rins, em relação a quebrar pedra, né? Quebrar aquela pedra, foi ele que providenciou também, né? Então fica a minha homenagem aqui. Esse acompanhamento, a gente sabe que hoje é meio difícil, a gente tem plano de saúde, tem vários médicos, né? Mas o ideal seria isso aí. Eu não vou voltar lá no médico de família, não, mas ter esse conhecimento do histórico, não vou chegar ao extremo da amizade, mas ter esse conhecimento é importante no dia a dia. Claro, né? Porque, na verdade, ainda a gente preconiza que você tenha que conhecer o paciente por um todo, né? Não adianta, assim, realmente a medicina está muito especializada, cada um na sua área sabe fazer o melhor que tem nela, né? Mas a gente sabe que, na verdade, o paciente é um todo. Então, se eu tenho acesso a outras comorbidades, outros problemas de saúde que esse paciente teve ao longo da vida, isso pode até me auxiliar em outros diagnósticos, né? Então, assim, esse é o ideal, você saber tudo sobre o paciente. A gente sempre frisa muito aqui, o José Val fala das equipes multidisciplinares, né? Essa interação que existe, né? Essa ajuda que você, que de repente é oncologista, pode passar para outro colega. Isso acontece muito no meio médico? Muito, porque hoje em dia, pelo menos assim, igual assim, na minha área, né, oncologia, o padrão mesmo é a equipe multidisciplinar. Não existe oncologia só com oncologista. O médico eu sozinho, né? Não tem. Não existe. Então, assim, são pacientes de pós-operatório que precisam de uma fisioterapia, de reabilitação, né? Psicologia na nossa área é muito importante. Nutricionista para pacientes que realmente têm esse déficit nutricional, que já vem ou que estão desenvolvendo. Então, na verdade, essa abordagem inteira, né, do paciente, isso hoje faz diferença, né? O serviço que tem isso tudo direitinho, né? Cada profissional na sua área, isso faz toda a diferença. Sem dúvida nenhuma. E como faz a diferença? Um pouquinho de curiosidade a respeito da Milena, médico. O que te levou à medicina e mais especificamente à oncologia? Olha, assim, eu acho que a gente às vezes não sabe explicar o que leva à medicina, né? Mas tem história, tem outros médicos da família ou não? Eu tenho uma tia ginecologista obstetra, mas assim, minha mãe, minha irmã, ninguém. Todo mundo é direito, né, na minha família. Todo mundo normal, né? E aí, assim, então assim, desde a infância eu sempre tive vontade de mexer mesmo com coisa médica, medicina. E aí foi na faculdade.
E ao longo da faculdade que eu sempre tive um interesse especial pela oncologia, né? Cheguei a fazer provas de residência para infectologia, para outros, mas assim, o que mais me puxava era para oncologia e deu certo. E esse é um processo que a gente sabe como um todo, muitas vezes doloroso e termina com a morte. Como não se envolver naquele processo? Você tem que se envolver, mas ao mesmo tempo manter aquela postura firme ali. É difícil, é muito difícil isso no dia a dia. Talvez seja um dos maiores desafios. É difícil, é muito difícil. Principalmente, eu acho assim, que a gente, é claro, que como isso faz parte do dia a dia, não tem como também a gente absorver tudo, porque também, senão ninguém vive, né? Nem pode ser sensível demais, nem sensível. Né? Então assim, acho que ao longo do tempo a gente vai aprendendo a também bloquear um pouco essa absorção de coisas pesadas. Mas isso faz parte do dia a dia, não tem jeito. E eu acho que o que eu particularmente, né, o que mais me consome, o que mais me chateia, e isso eu levo para casa, não tem jeito, são aqueles casos muito complicados, pacientes às vezes muito jovens, né? A gente se vê no lugar, claro, né? sem dúvida nenhuma. Então, pacientes que estão construindo família, né, constituindo. Todo um sonho ali, um né? sonho. Então a gente vê que aí isso fica assim um pouco, né? Acho que a gente acaba absorvendo mesmo. Mas faz parte, né? Quando a gente escolhe essa área, a gente sabe que o sofrimento humano vai fazer parte também, né? E aí você tem que ter uma sensibilidade muito além do que só os protocolos te mostram, né? Porque protocolo de quimioterapia, você olha lá em qualquer protocolo, já tem, né? Então, eu acho que essa que é a grande diferença para acolher o paciente que está passando por esse momento. E para não passar nesse momento, ou diminuir a chance de passar por esse momento, é que a gente conversou com a doutora Milena hoje, falamos de Outubro Rosa, Novembro Azul, mas principalmente, doutora Milena, eu queria a sua mensagem final de prevenção. Né? Eu acho que a mensagem principal é essa: prevenção, fazer os exames que tem que ser feitos, mamografia para as mulheres, se conhecer as mamas, a parte de check-up geral para todos, né, para homens, urologistas, o toque retal, o PSA são importantes. Teve uma paciente minha, eu achei interessante que ela falou assim, agora no Outubro Rosa a gente vê muito isso, previna-se, não sei o quê. E ela, assim, ela fazia mamografia todos os anos e teve o câncer de mama. Uhum. Mesmo com todo cuidado? Mesmo com cuidado. Ela falou assim, doutora, eu acho que esse negócio do Outubro Rosa, ao invés de vocês falarem previna-se, vocês tinham que falar cuide-se. Porque é um cuidado, né? É um cuidado que você tem que ter, não é só ir lá e fazer o exame. É o cuidado que você tem que ter com a sua saúde. Então, cuide-se, né? Esteja atento a qualquer sinal, qualquer sintoma diferente do organismo. E lembra que o câncer, ele tem cura, independente do tipo, da onde que começa. Ele tem cura desde que a gente faça esse diagnóstico o mais precocemente possível. Puxa vida, que bacana. Doutora Milena, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no programa Alto Astral. Guilherme. Tá certo? Conversamos então com a doutora Milena Coelho Ribeiro, oncologista. É claro, falou aqui de Outubro Rosa, Novembro Azul e deu dicas, né, a respeito de como prevenir, principalmente. E, é claro, a gente agradece a doutora Milena, cobra o Joseval, semana que vem quero o senhor aqui, viu, doutor Joseval dos Reis Brito. E agradecemos também aos nossos parceiros, sem os quais seria impossível a execução desse programa. Mais uma vez, muito obrigado. Canal 14 NET, apoio cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico, Hospital Evangélico Goiano, o Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes JK, Laboratório Modelo, BRG Brasil Geradores, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia e também a rede Itego, Governador Onofre Quinan. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.